economia, o Brasil fechou 2024, aí começou 2025, com uma queda de 7% nas suas reservas de dólares, porque foi obrigado, o Banco Central leiloou muito dinheiro, né, muita moeda estrangeira, na tentativa de conter a alta da moeda, né, da moeda norte-americana. Minha pergunta para você, agora teremos o Banco Central sob nova direção, né, começando, Galípolo começando, boa sorte para ele, né, e eu te pergunto se você acha que o dólar vai cair sem ter inflação e se os juros vai cair junto, ou se é querer demais essas três coisas? Acho que a primeira coisa, Vinícius, é bem importante essa discussão, tá? Porque, como a gente estava falando antes, uma das grandes batalhas de 2025, né? Como já foi em Uhum. 2024, né? Dependendo do que acontecer com a economia em 2025, isso também impacta. Eu já não sou mais daqueles que acreditam que a economia resolve tudo. Se a economia estiver bem, a esquerda ganha, se estiver mal, a esquerda perde. Não é bem assim que funciona mais. Há outros elementos na formação das preferências eleitorais hoje da sociedade brasileira que precisam ser considerados, tá? Mas a economia, sem dúvida, é um aspecto fundamental, né? E eu lembro de ter compartilhado no começo desse ano que terminou, 2024, uma avaliação, porque havia toda uma discussão sobre se o nosso grande adversário era a extrema-direita, era o bolsonarismo, ou se a gente tinha que estar alerta também a outros perigos. E eu advogava que o bolsonarismo, depois do 8 de janeiro, estava relativamente isolado nas instituições, pelo menos, na sociedade. Eles têm peso ainda, mas eles estavam relativamente isolados e, de fato, em 2024 eles não conseguiram fazer grandes mobilizações, né, e também não tiveram resultados eleitorais tão expressivos quanto alguns imaginavam. E eu alertava que a gente ia ficar de olho no Centrão, porque o Centrão podia interditar a agenda legislativa do governo, como, aliás, fez várias vezes, né, e, ao mesmo tempo, no mercado, porque o mercado tinha interesses em reduzir a margem de manobra do governo. Vamos lá, o governo conseguiu garantir nesses 2 anos, Vinícius, 2023 e 2024, um crescimento econômico bastante razoável. Nos países do G20, o crescimento real do Brasil está em 0,9, né? Os números aí vão sair, algo em torno de 3%, 3,5% vai ser o nosso crescimento econômico para esse ano. Em comparação com outros países, o Brasil está crescendo mais que o Japão, está crescendo mais que a Alemanha, está crescendo mais que a China, inclusive, com 0,9 de crescimento real, tá? Então, a situação econômica não é ruim. O país tem pleno emprego, a inflação está sob controle, a meta de inflação está mais ou menos ali sendo cumprida com um pequeno desvio, um déficit aceitável para um país que está em desenvolvimento. Então, não há razão para o alarmismo. O que acontece é que, nos 2 primeiros anos, isso foi garantido graças ao investimento público. Só para a gente ter uma referência, Você diz o crescimento do país. exatamente, tem a ver com a PEC da transição, que foi aprovada no final de 2022 e que injetou diretamente 175 bilhões na economia, autorizado pelo Congresso Nacional. Lembra daquela PEC que foi aprovada na transição dos governos? Sim. Bolsonaro tinha raspado o cofre, o país estava quebrado e o Congresso autorizou um gasto extra-teto de 175 bilhões, certo? Então, esse recurso foi o que garantiu o crescimento em 2023. Né? E deu um gás, vamos dizer assim, em 2024, somando os gastos dos prefeitos, que gastaram mais. Vamos pegar o caso de São Paulo. São Paulo estava com 35 bilhões de dinheiro em caixa. Para se reeleger, o Nunes gastou 15 bilhões. Pô, esses 15 bilhões viram dinheiro que vai para a economia, certo? Acaba, mesmo que ele Certo. tenha gastado em asfalto superfaturado, em obra superfaturada, para algum lugar esse dinheiro também vai. Tem que remunerar o operário, tem que remunerar o engenheiro, tem que remunerar o arquiteto, ou seja, esse dinheiro entra na economia, tá? Então, se a gente pegar 23 e 24, o que puxou o crescimento econômico do Brasil foi o investimento público. Teve investimento privado, também teve retomada do investimento privado, teve. Abriu fábrica da BYD, abriu fábrica disso, daquilo, mas esses investimentos eles demoram mais tempo para voltar para a economia. Eles demoram um pouco mais. Então, o Brasil não cresceu por causa desses investimentos. Cresceu por causa do investimento público. Só em 2023, Vinícius, o crescimento do investimento público, em comparação com 22, que foi um ano que o Bolsonaro gastou pra caramba para tentar se reeleger, foi de 8%. Ou seja, o Brasil gastou 8% a mais em 23, um ano que não teve eleição, do que tinha gastado em 22, no ano que o Bolsonaro criou auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, aumentou o valor do Auxílio Brasil, ou seja, aquela alopração que ele fez, Uhum. pedalada nos precatórios. Você lembra disso, né? Lembro, Então, lembro. Bolsonaro gastou muito em 22 para se reeleger. Em 23, o Estado desembolsou ainda mais. E é o que tem puxado. E é por isso que o mercado está desesperado. É que eu quero chegar, tá? Por quê? Porque
o mercado não quer que crescimento produtivo, certo? Porque o crescimento produtivo torna menos interessantes os investimentos especulativos, né? Então, naturalmente, como é que trava, já que o governo está disposto a gastar, já que é uma linha do governo manter o investimento público aquecido? O governo Lula, o presidente Lula sempre diz isso, né? Governo não é banco para guardar dinheiro, né? O governo tem que usar os recursos para gerar emprego, cuidar da saúde, da educação, da infraestrutura e etc. Teve que torrar essa grana agora das reservas para conter o ataque especulativo do dólar, tá? Para jogar mais dólares na economia, para diminuir a pressão da busca por dólares que estava acontecendo na economia, estava desvalorizando a nossa moeda. Mas o governo não vai usar reserva para fazer investimento, vai usar os recursos orçamentários que estão disponíveis, a arrecadação aumentou. Então, a pressão que o mercado está fazendo é como? Vamos tornar os investimentos especulativos mais interessantes do que os investimentos produtivos. Para que um sujeito que tem capital, ao invés de investir numa fábrica, na ampliação de uma planta, ao invés de investir em algum tipo de investimento produtivo, ou seja, que gere, circule recursos, renda, riqueza na economia, gere emprego, gere renda, esse dinheiro vá para um fundo, esse recurso vá para a compra de títulos da dívida pública e etc. Então, o que o mercado faz? Cria um ambiente de descontrole das contas públicas, né? Especula com o dólar. Claro que tem fatores estrangeiros, a gente sabe disso, tem a ver com a eleição do Trump também, mudança da política de juros nos Estados Unidos, mas aumenta a pressão para criar um clima de insegurança para o investidor. E aí, com isso, o investidor diz o seguinte: olha, eu até estava querendo investir mais aqui, mas olha, o governo não vai conseguir honrar seus compromissos. E eu, portanto, ou você aumenta a taxa de juros para que o meu risco seja melhor remunerado, aí eu compro os juros, compro títulos públicos a 12%, 14%. Eu falei com o meu gerente esses dias, o Vinícius, do meu banco, cara, falei, como é que vocês estão vendo aí no banco? Não vou nem falar o nome do banco. Como é que vocês estão vendo aí no banco perspectiva para a taxa de juros? Não, a nossa expectativa é que termine em 14% em 2025. Ou seja, não é expectativa, é o que eles querem que aconteça. Eles vão trabalhar para isso. Eles vão trabalhar para que a taxa de juros suba para conter o investimento direto do Estado. Né? Porque o Estado, com taxas de juros mais altas, vai ter mais gastos financeiros e vai sobrar menos dinheiro para investir em saúde, educação e, portanto, vai dificultar a reeleição do Lula. É pura política, Vinícius. É pura política. Então, para fechar o raciocínio... Desculpa. Pode falar, depois eu pergunto. Pode e para fechar esse raciocínio com o que eu estava dizendo antes, como é que a gente deveria lidar com isso? Comprando a briga. Eu acho que a ideia da gente fazer um ajuste nas contas públicas só legitima o discurso do mercado de que o governo está descontrolado nas suas despesas. Uma coisa é você realmente fazer algumas revisões de gastos, você gastar melhor, gastar com mais racionalidade, né? Cobrar mais de quem tem mais. Eu sou totalmente favorável à proposta do governo de isenção de imposto de renda para quem ganha 5 mil e criação de alíquotas para quem ganha mais de 50 milhões. Tudo isso é legal. Mas vai mexer no BPC, vai mexer no salário mínimo, não precisa. Você está legitimando o discurso do inimigo, entendeu? Quando o presidente Lula comprou a briga em torno da taxa de juros em 2023, foi uma briga corajosa que o presidente Lula comprou, que ele falou para o Campos Neto, tem que baixar a taxa de juros, você está sabotando o Brasil. 88%, saiu um Datafolha na época, você lembra? 88% das pessoas disseram que o presidente Lula estava certo. Isso criou um ambiente na sociedade para baixar a taxa de juros na sequência. Então, por que agora a gente não faz isso? Eu acho que a gente tem que ir para cima, temos que brigar com quem quer sufocar o investimento público, né? E começar desde já a pressionar, né, a imprensa que está fazendo o jogo do mercado, pressionar os agentes formadores de opinião, né, digamos assim, ajudar o DCM, ajudar as plataformas que dão espaço para visões econômicas alternativas, para a gente reequilibrar um pouco esse jogo.